Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrir em Efésios, capítulo de número 5, versículo 18 ao 33. Enquanto os irmãos vão procurando, e agora é mais fácil, né, pelo aplicativo, eu quero estender meu agradecimento àqueles que me convidaram, a irmã Aline, que não está aqui presente, né? Que ironia, né? A irmã que me convida não está presente, mas ela está de férias, né? Ela me comunicou também outrora. Quero agradecer também a presença de todos os irmãos, Carlinhas, Fabiana, Coronel Dantas, e todos os irmãos que vieram ali da Cefa. Eu tenho um desejo muito forte, sabe, meu irmão? Meu coração é que o povo de Deus pudesse compreender aquilo que Paulo diz sobre unidade de espírito, sobre um só coração. Que nós possamos meditar mais sobre isso, né, irmãos? E que nós possamos compreender a essência do Evangelho. Quando estamos no Evangelho, guiados pelo Espírito, nós buscamos esta unidade. E o meu desejo, irmãos, é que essa possa ser a primeira vez entre Congep e Diref juntos, não que seja somente a primeira de muitas outras. Eu louvo a Deus pela vida do capelão, capitão Oliveira. Tive também o privilégio de conhecer alguns dias atrás, né? E também para finalizar aqui a minha apresentação, eu era sargento até o dia 21, e eu pedi baixa, aprove o Senhor me abençoar em outros projetos lá fora, e para a glória do nome do Senhor, eu pedi baixa. Mas o sangue azul ainda corre aqui, viu, irmãos? Apesar de alguns, né, não considerar. A paz, meus irmãos. Efésios, capítulo de número 5, do 18 ao 33. Assim diz o texto: E não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como os seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca odiou sua própria carne. Antes, alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do mesmo corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá sua mulher. E serão dois uma carne. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um, em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Pai, novamente nós oramos a Ti, pedindo graça, misericórdia, para que possamos, Senhor, compreender as maravilhas, Pai, que há aqui neste texto sagrado. Abre, Pai, as cortinas que há, meu Deus, em nossos olhos, ainda impedindo de compreender, Pai, mais da Tua vontade. Meu desejo, Pai, é que todos nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. No nome santo de Jesus. Amém, meus irmãos? E o texto inicia nos dizendo: não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Em outras traduções, dissoluções, não é isso? Meus irmãos, que interessante, né? Nós nos deparamos aqui com o imperativo de Paulo, nos dizendo que não devemos nos embriagar.
E o que é interessante é que Paulo ele diz algo àquela igreja que é como se ele estivesse dizendo da igreja atual, né? A igreja moderna. Após o liberalismo teológico ter sido infiltrado nas igrejas, hoje tudo é normal. Hoje se pode tudo. Hoje se pode beber até se embriagar. Hoje se pode viciar em uma série de coisas e ainda há justificativas bíblicas para tais coisas. Nos deparamos com uma quantidade exorbitante de falsos profetas. E é triste, e até mesmo, muitas das vezes, inconveniente para um pregador falar sobre esse tema. Porque os falsos profetas, eles não gostam de ser confrontados. E quando eles são confrontados, logo eles buscam examinar toda a nossa vida para trazer dúvidas sobre aquilo que nós estamos pregando. E não foi à toa que o nosso amado irmão Paulo morreu de maneira difamatória. O apóstolo Paulo, ele foi acusado por um crime que ele não cometeu. E ele não morreu uma simples morte. Todos sabemos que ele foi acusado por Nero de ter o quê? Incendiado toda a cidade de Roma. Imagina você aí, meu irmão, recebendo essa acusação agora, de que você é acusado de incendiar todo o Ministério da Aeronáutica. E toda essa culpa cair sobre você, porque o comandante colocou tal culpa em você. Comandante que eu me refiro, né, Nero, fazendo uma associação, alguém que era revestido de poder e muita autoridade. Mas o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele poderia muito bem, ali naquele local obscuro, de muita tristeza, murmurar e com a sua última carta escrever uma série de defesas ao seu respeito. Mas não, irmãos. Ele se preocupou em dizer, pregue a palavra a tempo, fora de tempo, repreenda, corrija com toda a longanimidade e doutrina. E os irmãos sabem que as últimas palavras de Paulo está escrita ali em 2 Timóteo, capítulo 4, em diante. E o que eu acho mais interessante, meus irmãos, é que quando nos deparamos com o que Paulo disse a Timóteo, eu faço um link direto também, juntamente com o não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas como assim, Rodrigo? Você está falando de bebida e está falando agora de ser cheio do Espírito Santo? Sim, nós cristãos que buscamos ser genuinamente cristãos, sabemos que o se embriagar é pecado. Sim ou não? Eu vim, irmãos, de uma família em que posso dizer que tiveram muitos problemas com bebida. E desde os 7 anos de idade eu fiz uma promessa ao Senhor, que eu jamais colocaria um álcool na minha boca. Porque aquilo que eu via no seio da família era algo destrutivo. E aquilo me entristecia bastante. E não causava dano somente a mim, mas outros familiares. Entretanto, eu não posso ser legalista ao ponto de dizer que você não pode tomar uma taça de vinho com a sua esposa, com o seu esposo. E eu também não posso dizer que a minha santidade está em beber ou deixar de beber. Porque eu posso ser um tirano, bebendo ou não bebendo. Mas sabe qual é a pior embriaguez, irmãos? É a da consciência. A pior embriaguez é aquela do orgulho, que nos impede de enxergar os nossos pecados. E, irmãos, apóstolo Paulo, não os embriagueis com vinho em que há contenda. É ou não é pecado? Nós sabemos. Se embriagar é. Mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, o não se encher do Espírito também é pecado. Aí você fala, Rodrigo, mas como é que eu posso me encher do Espírito? O próprio apóstolo diz, falando entre vós com salmos. Nossa irmã Paila, que é do louvor, ela sabe a grandiosidade, o que há por detrás de cada hino cantado, de cada salmo cantado. E muitas das vezes você está em um culto e você chega só na hora da palavra, você se diz que é o mais importante. Mas não, irmãos, desde a introdução até o fim, essa comunhão aqui ela é importante para a nossa santificação. Precisamos compreender que nos enchemos do Espírito cantando, salmodiando. E eu gostaria de trazer algumas características de um servo cheio do Espírito Santo, né? O Oliveira entrou ali, o outro Oliveira, né? Falei, ó, um servo cheio do Espírito Santo, né? Chegou atrasado hoje, mas eu sei que não foi por negligência, né? Bom que você veio, meu irmão. Queridos, enchei-vos do Espírito Santo. De contrapartida, aqueles que estão cheios do vinho, eles estão entorpecidos, eles estão cauterizados, eles têm dificuldade de sentir a Deus, de viver com o Senhor.
Mas aqueles que são cheios do Espírito Santo, eles também agora, não somente perderão as suas consciências. Como assim, Rodrigo? Você vai falar de perda de consciência? Não, irmãos. E você agora não pensa mais como esse velho homem que ainda habita em você. Você vai pensar como ele, você vai agir como ele, você vai transpirar como ele. E a maior tristeza, irmãos, é que quando nós nos deparamos conosco mesmo, com o nosso dia a dia, ainda conseguimos enxergar esse velho homem maligno que insiste em usurpar os propósitos do Senhor. E quando nos deparamos, meus irmãos, com um desenrolar do texto, Paulo dizendo: esposas, sejam sujeitas aos seus maridos. E maridos, amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Hoje, talvez se eu prego isso e vai ao ar, posso até mesmo ser linchado, principalmente pelas feministas. Nós sabemos que o feminismo é uma resposta direta ao machismo, mas eu tenho que tocar nesse ponto. Centenas e milhares de casamentos têm sido destruídos por bebedeiras, por drogas, mas pelo machismo, pelo feminismo. Quando nós não compreendemos as nossas funções no corpo, teremos prejuízo, teremos sequelas. E sabe o que é interessante? É que quando nós somos cheios do Espírito Santo, automaticamente você, esposa, você consegue entender qual é a sua submissão. Que não é ser subjugada pelo marido, mas sim ser uma auxiliadora, andando lado ao lado, para que você possa conseguir o que? Cumprir cabalmente o teu chamado. E também ajudá-lo nesse cumprimento do seu chamado. E quando nós analisamos o papel mais difícil, é nosso. Homens. Que isso, irmão? Você está colocando a mulher no nível lá embaixo? Irmãos, se parecer com Cristo, ter a tarefa de representar Cristo, é a tarefa mais difícil e mais exaustiva. E se Paulo diz que nós podemos fazer isso, é porque nós podemos. Se ele escreveu isso, se está nas Escrituras, é porque nós conseguimos isso, não pela força da nossa carne, mas pela graça que o Senhor nos capacita. E ele diz o quê? Maridos, amai as vossas esposas como quem? Como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Entregando a si mesmo. Olha o amor sacrificial, meus irmãos. Eu não sei quantos irmãos, mas se nós estamos aqui, eu não sei se todos são crentes, mas se nós estamos aqui hoje é porque estamos debaixo de uma submissão divina da palavra do Senhor. E foi o que Lutero gritou. A diferença entre nós e vós é que eu tento me submeter à palavra do Senhor e vocês tentam se colocar acima. Ou seja, submissão. Não basta dizermos que somos evangélicos. Não basta dizermos que somos cristãos. É necessário nos submeter a essa palavra. Irmão, mas eu não dou conta. Rogue a Deus. Tudo aquilo que você pedir em nome do Senhor. Não como magia, mas com entendimento de graça. Ele há de nos conceder, meus irmãos. Quantos de nós aqui, e agora eu tenho que me direcionar aos homens, quantos de nós aqui já agimos contrário ao amor de Cristo com nossas esposas? E, meus irmãos, eu não queria falar isso, parece até ser antiético, mas eu tenho lido alguns livros para lidar com casais, né? Eu li, acho que pela terceira vez, As 5 Linguagens do Amor. Que interessante esse livro. Que interessante. E lá ele fala sobre 5 tipos, né? Se não me falha a memória. Amor por meio de serviço, por meio de presente, por meio de contato físico, por meio de qualidade de tempo. E o outro, alguém me ajuda? Palavra de afirmação. Ó, lê o livro, hein? Olha que interessante. Esse livro é muito interessante. Mas na medida que eu ia lendo ele, eu não conseguia ver o que? O amor sacrificial. Quem é que não gosta de ser servido? Quem é que não gosta de presente? Talvez uns vão gostar mais do que o outro. Como o autor do livro disse, eu também não posso ser leviano. Entretanto, meus irmãos, o Senhor não nos chamou para amar apenas com o toque, apenas com o serviço. Ele nos chamou para amar doando a nossa própria vida. Entregando tudo o que nós temos. Não de maneira parcial, não de maneira isolada. Não, agora eu vou dar sempre esse presente porque ele vai gostar desse presente. Ah, não, eu vou ficar mais tempo com a minha esposa nesse momento porque é o que ela mais gosta. Não, o Senhor te diz, ame como Cristo
amou a igreja. E como ele amou a igreja, meus irmãos? Morrendo por ela. Essas 5 linguagens é fichinha comparada ao grande amor do Senhor. Não podemos reduzir ao evangelho em 5 receitinhas de bolo. Não, meu irmão, mas é muito difícil essa área. É, mas sabe qual é o grande problema do cristão, muitas das vezes? É que quer confiar na carne. E maldito do homem que confia no homem. Que homem? No outro? Não, em si mesmo. E faz da sua carne a sua força. Maldito de nós mesmos. Precisamos compreender, meus irmãos, urgentemente o que é ser cheio do Espírito Santo. Andar segundo o Senhor não significa um conjunto de regras, de normas. Isso um ímpio pode fazer. E eu quero tocar num ponto central aqui da minha mensagem. Sejamos honestos. Você pode dar um bom presente para sua esposa? Pode. Um ímpio pode? Pode. Ele pode ter qualidade de tempo com ela? Pode. Um ímpio pode? Pode. O ímpio, ele pode fazer todos esses 5 requisitos? Pode. Agora eu pergunto, um ímpio, ele consegue negar a si mesmo? Melhor dizendo, um ímpio, ele é capaz de entregar a sua própria vida. Agora, o mais importante, irmãos, o ímpio sente peso pelo seu pecado? Vocês estão me entendendo, meus irmãos, que não é somente o que fazer, não é somente como fazer, mas por quem que eu estou fazendo isso? Por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Caso contrário, erraremos o alvo. E, meus irmãos, o meu apelo hoje é: enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com o vinho em que há contenda. Não vos enchei. Em outra fala minha, não do apóstolo, posso também complementar com ele. Romanos 12, o que vai nos dizer? Não vos conformeis com este século. Estamos, acho que, 6 meses ouvindo isso exaustivamente em nossas reuniões, por meio do nosso irmão Coronel Dantas. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis o quê? Experimentar. E é nesse ponto que eu quero dizer, mas eu quero tocar. Precisamos compreender que há uma grande diferença entre fazermos algo para ser visto, mas experimentar algo de Deus e por isso executarmos. Caso contrário, viveremos uma vida de teatro. E agora eu quero apelar aos corações dos irmãos e que o Espírito Santo ilumine cada um dos irmãos. Como é que está a sua vida devocional, meus irmãos? No seu carro, o que você tem ouvido? Louvores ao Senhor ou músicas mundanas que de nada edificam? Mas enchei-vos do Espírito Santo, salmodiando, cantando hinos e cânticos espirituais. Eu tenho me deparado, meus irmãos, eu tenho pregado em algumas igrejas no decorrer da minha vida. E eu tenho visto irmãos que tocam comigo. Não quero ser legalista, não estou dizendo que uma música secular X ou Y, que não tem uma canção banal. Nós vemos graça comum em algumas delas. Mas será que eu vou ter que ficar peneirando horas e horas para encontrar uma música decente lá fora, sendo que nós temos aqui? Ah, não, irmão, mas a gente tem outras aí, com sabor de mel, não sei o quê. Meus irmãos, se você tem maturidade já para discernir, é só não ouvir. Mas nós temos ainda muitas canções que glorificam o Senhor. Ó, crente, em nome de Jesus, volte a ouvir hinos que exaltam o Senhor, como esse que nós cantamos aqui no início. Queremos o teu nome engrandecer. Senhor, mas não deixe que isso seja apenas um cântico dos meus lábios, que isso possa estar internalizado em meu coração e que eu possa viver essas canções. Olha o imperativo, mas enchei-vos do Espírito Santo. Nos enchemos do Espírito Santo, cantando, salmodiando e meditando em sua palavra. Colossenses, no capítulo 3, o apóstolo Paulo vai dizer que habite ricamente em vós a palavra de Deus. E mais na frente ele vai falar novamente, cantando, salmodiando. Olha que interessante, irmãos. Que a palavra do Deus vivo esteja impregnada em vocês, meus irmãos. Um grande homem de Deus do passado, após a sua morte, né, um dos irmãos interrogando a sua esposa, falou: o que você acha que... O que você mais admirava em seu esposo? Ela dizia: olha, ele foi esquartejado. Ela dizia: eu acredito que
Na medida que iam cortando meu esposo, os versículos iam jorrando juntamente com o seu sangue. Porque tudo o que ele fazia, tudo o que ele pensava, estava em torno da palavra do Senhor. Seja cheio do Espírito Santo. Como? Louvando, cantando. Como? Se enchendo da palavra do Senhor. E o Verbo se fez carne. E a palavra de Deus se fez carne. E habitou entre vós. Será que Deus, será que Cristo, ele tem sido entronizado em seu coração, em sua mente? Irmão, mas eu não tenho experimentado a vontade do Senhor. É óbvio. Você não tem se permitido. Como diz Romanos capítulo 12. Mas não vos conformeis. Não vos conformeis com o quê, irmãos? Com este mundo sistêmico, cosmo e sartes. Existem dois mundos. Um que opera por meio do sistema e outro que opera dentro de nós. 1 João 2,15. E não ameis o mundo e nem o que há no mundo. E o que há no mundo? Concupiscência da carne, soberba da vida. Nós sabemos uma série de pecados que estão internamente ligados aos nossos corações. Antes, façais como o Tiago nos disse. Acolhei a palavra do Senhor com mansidão. Aonde? Em vossos corações. Em vossos corações. Para que possamos o quê? Experimentar. Estou fazendo um link aqui com alguns textos, irmãos, para que nós possamos compreender a grandiosidade que é ser cheio do Espírito Santo. Irmão, mas eu sou cheio do Espírito Santo, eu falo em outras línguas na minha igreja, eu sou carismático, eu sou pentecostal. Amém, meus irmãos. Mas eu quero trazer à memória dos irmãos, em 2 episódios na Bíblia, que nos relata de 2 homens cheios do Espírito. O primeiro, um homem como eu e você, Estevão, sendo apedrejado. Talvez qualquer um de nós estaremos correndo por um lado ou pelo outro, mas ele não. Ele olha para o céu e vê Cristo à destra de Deus Pai. E o que ele diz? Não impute a eles esse mal. E o texto diz, e ele, cheio do Espírito Santo, rogou ao Pai. E o nosso maior exemplo, o nosso protótipo, Jesus de Nazaré, apanhando de maneira injusta, passando todo tipo de vitupério. Ele diz ao Pai, Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Isso é ser cheio do Espírito, meus irmãos. É a capacidade de perdoar aqueles que nos ofenderam de maneira mais íntima. É a capacidade de exercermos algo que na força do nosso braço nós não conseguiríamos. E talvez você se questione, Rodrigo, mas por que você está dizendo tudo isso? Porque eu sei que assim como em mim habita esse velho homem, em você habita. E talvez o Espírito Santo esteja aí no seu coração, te dizendo, você dá conta de vencer esse pecado. Você dá conta. Você dá conta pelo poder do meu Espírito. Nós damos conta, irmãos, não na força do nosso braço. Ele diz, filhinhos, não pequei, mas se pecais nós temos um advogado junto ao Pai. Ele é poderoso, não só para nos salvar, mas para nos tirar dessa habitação do pecado. Que habitação é essa? 1 João 3,7, filhinhos, não vos deixe enganar. Aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é justo. Mas aqueles que vivem na prática habitual do pecado, consciente, são filhos do maligno. Mas para isso, Deus enviou seu Filho para destruir as obras do maligno. Tito 2,11. Pois a graça de Deus, ela se manifestou salvificamente a todos os homens, ensinando a renunciar às paixões mundanas. Aí você fala, Rodrigo, mas eu não estou lembrado. Peça ao Espírito Santo que ele lembre como está o seu tratamento com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com os seus chefes aqui, com os subordinados. Todos nós, meus irmãos, ou pecamos por ação ou por omissão. E talvez não temos, muitas das vezes, atraído mais irmãos nesse local, exatamente pela nossa postura, exatamente pela nossa falta de amor de Cristo.
Não estou dizendo, irmãos, que agora temos que trazer pessoas aqui como prosélitos. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que é inevitável. Eu gosto muito de falar de alguns irmãos que andam conosco ali na Cefa. A conversão de um dos irmãos foi tão radical e foi tão impactante que eu me lembro que iam pessoas até lá nas nossas reuniões perguntando: o que aconteceu com fulano de tal? E eu sempre dizia: poder do Espírito Santo. E esse jovem, quanto mais ele buscava a Deus, quanto mais... Eu olhava ele no alojamento, era ouvindo louvor. Eu via ele em algum momento vago, era com a Bíblia. E o que acontecia com ele? Era cheio do Espírito. Era cheio do Espírito. Era cheio do Espírito. Não tinha brechas para o quê? Para o vinho deste mundo. Para a embriaguez deste mundo. Para as arrogâncias deste mundo. Para a cauterização deste mundo. Antes, ele se enchia do Senhor. E era nítido olhar para ele e falar assim: aquele jovem morreu. Aquele jovem morreu. Assim como Santo Agostinho, né? Teve momentos sombrios na sua vida. Certa vez ele passando em frente de um dos prostíbulos onde ele tinha costume de frequentar, uma das meretrizes gritou: fulano de tal, o primeiro nome dele, né? E ele andando mais rápido, e ela continuou ainda avançando, né? Em busca dele, e na medida que ele olhava para trás, ele começou a correr, e ela gritando o nome dele, ele parou e falou: esse homem morreu. E assim tem que ser conosco, irmãos. Sabe aquele velho Oliveira? Sabe aquele velho Arcelino? Aquele velho Pierre? Aquele velho Dantas? Aquele velho Gomes? Aquele velho Oliveira? Ele tem que morrer. E sabe o que é interessante? Ele só morre quando nos propusermos a ser cheio do Espírito Santo. Mas eu posso programar isso, irmão? Meios de graça o Senhor nos concedeu. Oração, meditação na palavra, louvores, jejuns. E isso não para nos tornarmos melhores do que outros, mas para que consigamos o quê? Ter mais do Senhor. E tendo mais do Senhor, você vai ter o fruto do Espírito. Porque o fruto está no singular, por quê? Porque é do Senhor e não seu. E não meu. E qual é o fruto do Espírito? Paz, amabilidade, benignidade, domínio próprio, mansidão. Olha só, meus irmãos. E é aquilo que Tiago diz: o que há de bom em você é pura graça do Senhor. É dele. Mas o que há de mal é porque ainda existem brechas, lacunas, em que precisamos preencher por meio da palavra, por meio da oração, por meio desses louvores. E eu finalizo aqui, meus irmãos, convocando a vocês. Não somente esse dia, irmãos, em nome de Jesus, não somente essa terça, não somente na quarta, não somente essa semana, não somente esse mês. Vamos nos comprometer mais com o Senhor. Vamos entregar o nosso primeiro horário para Ele. Eu tenho certeza que se qualquer um dos chefes que nós temos fizesse um compromisso de chegarmos aqui 8h30, para estarmos aqui 8h30. Não, você ia dizer para ele: não, mas eu tenho que pegar a viatura. Não, mas eu quero você 8h30 aqui. Você ia dar um jeito, sim ou não? Então, meus irmãos, em nome de Jesus, eu suplico aos irmãos, façam isso. Porque desse modo, nós conseguiremos ter mais unidade. Sabe aquelas diferençazinhas bobas? Calvinismo, arminianismo, pentecostalismo, tradicional. Nós vai perdendo força. Eu creio em algumas linhas teológicas que são diferentes de outros, mas eu tenho outros irmãos que creem em algumas coisas diferentes de mim, que eu vejo tanto Cristo neles, que tem um desejo de andar juntos. Isso perde força, e isso não é um discurso ecumênico. Isso aqui é uma mensagem vinculada de Cristo. Quem somos nós, meu irmão? Ele com aqueles 12, dando trabalho. Em nenhum momento agiu de maneira arrogante, estúpida. Agiu de maneira firme, mas cheia de graça e amor. Que possamos ser cheios do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Meus irmãos, se eu pudesse ficar aqui mais pelo menos umas meia hora, me começar a entrar na mensagem, agora nos versículos, mas eu acho que eu consegui trazer aquilo que o Senhor vem ministrando ao meu coração durante esses últimos meses. Era uma mensagem que eu ia levar
para a nossa próxima reunião lá no sábado, né? Mas quem for, vá, vai ser a mesma mensagem. Meus irmãos, muito obrigado. Obrigado, Paila. Obrigado, capitão. Eu não estou de farda, mas minha continência a todos os irmãos. E obrigado. Amém? Palavra